Hoje é dia 7 de setembro. No ano passado, nós conversamos aqui sobre por que não damos importância ao 7 de setembro. Sim, sim. E esse ano, 2018, o 7 de setembro é um retrato, infelizmente, físico, concreto, dessa desimportância. Aliás, quase não é físico mais, né? Porque o que era físico virou cinzas, praticamente. Né? O incêndio no Museu Nacional, ou melhor, eu diria, o incêndio no Palácio Imperial da Quinta da Boa Vista. Porque mudar o nome já foi o primeiro passo para se esquecer da importância daquela construção. Olá, povo brasileiro. Eu sou o Murilo Eu sou o Bier, e esse é o Retrovisor, seu canal de história no YouTube. estamos de volta. Você achou que tinha acabado, mas não, estamos aqui. Depois de um longo e bem tenebroso inverno, nós voltamos e já para falar de notícia ruim, porque o que é a história do Brasil se não um amontoado de notícias ruins, não é mesmo? Calma, não é só isso, né? Aqui é um canal sempre bem didático, então o que era a Quinta da Boa Vista exatamente? A Quinta da Boa Vista é aquele terreno que fica no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Aquele palácio, quando Dom João VI veio para o Brasil em 1808 com toda a corte e a família real, quem morava naquele palácio era um comerciante português que também traficava escravos, que doou ao Dom João VI aquele palácio para que ele morasse com a sua família. Então ele é mais antigo ainda que... Ele é mais antigo do que 1808. Entendi. O formato dele, né, do jeito que ele está, né, o clássico, com aquela fachada que é... E graças a Deus, pelo menos a gente consegue ver ainda, depois do incêndio, é do século XIX, meados do século XIX, anos 60 mais ou menos, que é a reforma neoclássica chamada. O Dom Pedro I, criança, morou lá. Quando virou imperador, a independência foi assinada lá. Ele morou lá, a Dona Leopoldina, a mulher dele, morou lá. Nasceu lá o Dom Pedro II. Que Nasceu morou... lá mesmo. Nasceu lá, lá. Também morou lá o Dom Pedro II, né, quando virou imperador. A Teresa Cristina, sua mulher. Nasceu lá a Princesa Isabel. Nasceu lá também. Não sei se você percebeu uma certa importância deste lugar. Sim. E não só isso, não é só que eles moravam lá. Muitas reuniões e despachos governamentais, reuniões de ministros, de conselhos de Estado, eram realizados lá naquele prédio. Depois que a República foi proclamada, a primeira Constituinte republicana aconteceu naquele prédio. Entendi, mas se você me disse que ele é mais antigo que 1808, por que todo mundo está comentando que ele completa 200 anos esse ano? Então, ele completa 200 anos esse ano, se você considerar que ele é um museu nacional. O Dom João VI instituiu o Museu Nacional em 1818. Só que o Museu Nacional não era lá, porque ele morava lá. E continuaram morando lá, a família imperial, até a República. Era um outro estabelecimento no Campo de Santana que virou o Museu Nacional. Depois, a República, em 1892, levou o Museu Nacional para lá. Pouca gente está falando isso. Lá é o Museu Nacional, sim, mas o Museu Nacional é uma instituição que migrou de prédio. A importância dele era o acervo. Se todo o acervo saísse da Quinta da Boa Vista e fosse para outro lugar, o Museu Nacional migraria para outro lugar. O prédio em si é o Palácio Imperial da Quinta da Boa Vista. É importante que a gente não perca de vista esse fato. Porque isso significa que o prédio tem uma importância por si só, mesmo que não tivesse nada lá. Exato, né? são duas coisas. A gente tem o acervo lá, fora o acervo histórico, o acervo antropológico, o acervo zoológico, o acervo paleontológico. Muito importante. A gente já sabe aqui, acho que todo mundo já deve ter visto quão importante era o acervo egiptológico. Mas a questão histórica é fundamental ali. Porque lá não é o Museu Nacional. O Museu Nacional pode ser qualquer lugar, dependendo de onde o acervo está guardado. Podia ser um negócio projetado pela Niemeyer, todo torto. Poderia, quadrado, exatamente. Lá é o Palácio Imperial. E não é porque a República foi proclamada que a gente deve esquecer isso. Até porque tudo isso também gera dinheiro, né? Essa visita, você conhecer essas coisas. Você faz isso render, né? Não, isso rende muito. Tanto que o Palácio Imperial de Petrópolis, que virou o Palácio Imperial por si só, porque a gente fala isso graças a Deus hoje, né? Porque a gente sabe que teve um incêndio. Grande parte do acervo da Quinta da Boa Vista foi para Petrópolis. O trono do Dom Pedro II, enfim. Tem muita coisa que salvou. Muitas coisas foram salvas pelo descaso com que foi tratado o Palácio da Quinta da Boa Vista como prédio histórico. E a prova de que rende dinheiro isso, não só no mundo, é que no Brasil o Museu Imperial de Petrópolis é o mais visitado do país. Eu confesso a você, e eu acho que isso talvez seja um pouco sintomático, porque eu não conhecia muito bem o museu, assim. Eu não estava muito familiarizado com a ideia. Pouca gente estava. Mas isso quer dizer que ele estava meio largado mesmo. Estava.
Não, estava largado, tanto que ele chegou a fechar. Em 2015, 2016, ele fechou por alguns períodos, porque não tinha como manter. Eles não tinham dinheiro para pagar os funcionários. Então, o museu está agonizando há muitos anos. Aquela questão lá da a ata que a princesa Leopoldina era princesa na época, né? Sim, Princesa Leopoldina. Claro que era, já que não tinha império ainda, né? Então ela era princesa. No ano passado, a gente falou no vídeo sobre a importância que ela teve para a independência do Brasil. Você se lembra? Sim, lembro muito bem. Porque o Dom Pedro I estava viajando, né, para São Paulo, tanto que a independência foi em São Paulo, e ela estava no Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, e ela comandou uma reunião do Conselho que chegou à conclusão de que a melhor coisa era a independência. O documento final, a ata final dessa reunião do Conselho, ela que assinou como princesa regente. Essa carta estava no Museu Nacional e foi queimada, perdida, já era. E uma curiosidade que a história é irônica com aqueles que merecem, né? Muito. Por quê? Essa reunião do Conselho aconteceu no dia 2 de setembro de 1822. O incêndio no Museu Nacional, no Palácio da Quinta da Boa Vista, aconteceu no dia 2 de setembro. Muita gente nessa época tenta se aproveitar dessa tragédia para se promover para fins políticos, eleitoreiros, ou até para dizer, tá vendo só, vocês não se preocupam com nada. Quando a própria pessoa, o veículo também não se preocupava. O que menos tem nessa hora, alguém falando, putz, cara, nunca fui naquele museu, podia ter ido, talvez, né, desse uma força. É só, tipo, o nego apontando o dedo pro outro, falando, não, mas o governo do estado, não, mas o governo federal, não, mas o governo que estava antes, não, mas o governo que vai vir. A gente tem que prestar atenção nisso e começar a pesquisar quais são os grandes centros de cultura da história do Brasil. Quais são os grandes acervos que a gente tem no Brasil. Agora a gente sabe que tinha esse. Saibam, temos o Museu Imperial de Petrópolis, que é um dos mais importantes historicamente do país. Tem o Museu Histórico Nacional no Rio, tem o Museu de Belas Artes no Rio, tem a Biblioteca Nacional no Rio, que parece que está também às moscas, está absolutamente precária a situação do prédio. E lá tem um acervo de pesquisa histórica que, se acabar, balbal para pesquisa histórica no Brasil. Antes do incêndio, eu já vi uma revolta dentro de mim sobre o fato do Palácio Imperial ter se tornado um museu nacional. Isso demonstra realmente que o fato de ele ter sido um palácio não importava muito. Ele virou de um invólucro para abrigar acervos importantíssimos, mas que não tem a ver com o que era o prédio. Tinha uma sala ou outra preservada da época imperial, algumas coisas que remetem ao período imperial, mas mesmo muita gente que ia lá não fazia ideia que aquilo lá era o Palácio Imperial. Por mais que você seja republicano, você adora a república e tal, assim, é inegável que aquilo lá faz parte de quem a gente é, de um jeito por bem ou por mal, você gostando ou não, né? Sem dúvida. Aquilo faz parte do que você é, e você não pode esquecer dessas coisas, né? Isso faz parte do seu caminho até aqui, né? De uma forma prática, assim. Quem que a gente pode dizer que é culpado por esse tipo de coisa, assim? Mesmo que seja todo mundo, é você, Murilo, culpado. Primeiro, existe realmente uma desproporção muito grande de prioridade em relação à verba. A verba que se destinava à manutenção do museu é muito pequena de fato. Então, assim, o governo federal deveria, proporcionalmente, pensando em outros investimentos para a cultura que se dá, dar uma verba maior ao museu. Até porque era 500 mil por ano e nem isso estava chegando. Né? É um troco, é impossível que o museu daquele tenha esse dinheiro por mês. 500 mil por é inviável. Agora, por ano? Por ano. É inviável. Segunda coisa, a administração da UFRJ para o museu. Mesmo com pouco dinheiro, a questão de segurança, a questão dos hidrantes, enfim, me parece que houve um certo desleixo também. Por outra parte, existe uma culpa que todos nós como população devemos pensar, que é aquela velha história quando a gente fala, né, sobre a consciência histórica do brasileiro, que o brasileiro não dá importância para a própria história. Você sabia sobre o Museu Nacional? Você já tinha ouvido falar dele? Conhecia o acervo que tinha lá? Eu confesso que eu não conhecia tão bem assim não. E olha que eu apresento um canal de história no YouTube. Que canal, hein? É. Então, falando nisso, você compartilha esse vídeo, você curte, se inscreve no canal. Se você está no Facebook, vai no YouTube. Se está no YouTube, pode ir no Facebook. Quem sabe falando mais de história, compartilhando com os amigos, esse tipo de coisa a gente começa a se interessar mais. Então é aquela história, já sabe, né? Se quiser checar a história, dá uma olhada no retrovisor.